Boa noite, mais uma vez que estamos para louvar e exaltar o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós que aqui estamos presentes, vocês do outro lado que vão estar assistindo, que recebam a graça, a bênção do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Falar com os Deus. Soberano Deus eterno, maravilhoso Pai, nós te bendizemos, te damos graças, que é mais uma noite, meu Deus, temos a oportunidade, Pai, de estar aqui reunidos para louvar o teu santo nome, para te exaltar e te engrandecer, e também agradecer-te, Pai querido, por maravilhosas bênçãos que tem nos concedido. E que o Senhor venha, Senhor Deus, estar à vontade no meio do teu povo, receba a adoração, receba os louvores, receba as nossas petições, nossos agradecimentos, pois tudo nós elevamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Passamos a leitura do Salmo 1, em uma só voz, leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a palavra do Senhor que nos alerta a um compromisso real com Ele. Vamos louvar ao Senhor. Teu trono
temos a oportunidade de contribuir com a obra do Senhor, de alguma forma. Pode ser com o seu dízimo, com sua oferta em espécie, mas acima de tudo com a sua adoração. Deus quer que sejamos espontâneos, que não sejamos obrigados, não sintamos obrigados a estar depositando algo no seu altar, mas que faça de coração para a glória do Senhor. Vamos estar nesse momento desde já orando pelos que vão depositar na presença do Senhor a sua adoração, a sua vida, o seu dízimo, a sua oferta. Oremos ao Senhor. Soberano e maravilhoso Pai, eterno Criador, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, o privilégio de poder estar contribuindo com a tua obra de alguma forma. Aqueles, ó Pai amado, que depositarão aqui no gasofilácio os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, que seja de forma agradável a Ti, Senhor. Que seja, Senhor Deus, essas dízimos, oferta usada de forma sábia na Tua obra, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Aqueles que não têm espécie, ó Pai amado, Tu conheces bem, que Ele possamos estar aqui depositando nossa adoração, nosso louvor, nossa alegria de Te servir e de estar, Senhor Deus, confiante em Ti a cada momento, que nossas necessidades serão supridas. Assim nós queremos Te louvar, agradecido com a de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto louvamos, façamos a nossa oferta. Percebo que sem Deus não dá pra viver, não dá pra viver.
bom é louvar o Senhor, em seu nome cantar louvores. Assim diz o salmista. É sempre bom estar exaltando a Deus, louvando a Deus, mostrando a Ele que você está grato por tudo que Ele já tem feito, mas ainda mais pelo que ainda vai fazer. Quando nós realmente deixamos que Ele esteja no controle, só o melhor virá para nossas vidas. Não precisamos nos preocupar. Amém? Vamos nesse momento estar ouvindo a mensagem do Senhor. Convidando a nossa amada irmã Itana, está aqui na frente. Também agora a nossa licenciada Grazi. Boa noite. Graça e paz, vamos deixar para dar os avisos só no final. Hoje eu estou bem satisfeita. Tem sido um dia feliz. Convido a igreja para ir no seu lugar. Se quiserem, podem sentar. Mas que nós intercedamos, né, juntos para que a palavra de Deus ela seja ministrada e entre no nosso coração e dê frutos, para que nós sejamos melhores do que nós fomos ontem nesse processo de caminhada. Senhor, nós te damos graça pela oportunidade que nós temos, Senhor, de te louvar, de engrandecer o teu nome. Nós entendemos, Senhor, que nós necessitamos de Ti. E para nós, ó Deus, viver na Tua dependência é um prazer. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor ministre a Tua palavra no nosso coração. Que a Tua palavra gere em nós, ó Deus, alegria, vida. Que nós saiamos daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Repletos de bênçãos espirituais, ó Deus, para sermos canais de bênção. Usa a Itana mais uma vez essa noite e abençoa ela com o Teu Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal da Igreja na Paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu estou baixa, né? Quase que o púlpito me cobre. Mas estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Já fazia uns dias que a Grazi me chamava e nunca dava certo de vir. E como os irmãos sabem, eu sempre fico muito feliz de estar aqui, em compartilhar, em ser abençoada, né, pelos louvores, pela vida de cada um, né, pela receptividade que eu sempre encontro quando eu chego aqui. E eu vejo o cuidado de Deus em todos esses detalhes. E em como é bom e suave é viver unido aos irmãos, né? E é esse sentimento que eu tenho. E hoje eu queria tratar com os irmãos, eu acredito que um assunto bastante pertinente dentro da situação em que nós vivemos hoje, em que nós saímos de um período de dificuldade dentro da pandemia e que agora a gente vem tentando se reerguer, vem tentando dar continuidade na nossa vida, vem tentando dar continuidade nos nossos empregos. A situação financeira não está fácil para ninguém, mas quando a Edinha começou a cantar esse louvor, eu não conhecia, mas Deus ministrou muito ao meu coração. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da minha pregação é o poder das provações para uma vida vitoriosa. Como é que eu posso ter provação e mesmo assim ainda sair vitorioso? Às vezes a gente acha que uma coisa não tem como dar certo com a outra. A provação, como é que eu vou ser provado? Eu vou estar cheio de provação, vou estar cheio de dificuldade e mesmo assim ainda vou ser uma pessoa vitoriosa. Foi o que a gente acabou de cantar. Se a gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente canta, se nós cantarmos de fato, de todo o nosso coração, o que nós acabamos de cantar aqui, nós vamos entender como é ter uma vida, mesmo que de provação, mas sendo uma vida vitoriosa. É quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Eu não preciso me preocupar com o que virá, já basta cada dia o seu mal. Mas eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle de todas as coisas só quando as coisas elas estão indo bem. Deus ele está no controle de todas
não é só da parte boa, é de todas as coisas. Está dando tudo errado? Ele continua no controle de todas as coisas. Está dando tudo certo? Ele continua no controle de todas as coisas. Porque esse é o nosso Deus. A gente não pode simplesmente cantar de que Deus está no controle de todas as coisas e a gente viver uma vida em que nós estamos no controle de todas as coisas. Nós precisamos viver aquilo que nós cantamos, nós precisamos viver aquilo que nós lemos, nós precisamos viver aquilo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, no seu capítulo 4. Dos versículos 12 ao versículo 19. 1 Pedro 4, do versículo 12 ao versículo 19. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? É difícil a gente falar de provação, eu digo por experiência própria. Eu sou uma pessoa que sofre por antecipação. A Graça está olhando para mim com os olhos desse tamanho, porque eu sofro por antecipação. Eu sempre acredito que quando a gente vai pregar, não é só o que a gente prepara para que os irmãos entendam e aprendam e pratiquem. A palavra de Deus, ela é completa e ela é como uma faca que ela corta para os dois lados. Ela me instrui, ela me inspira, ela me ensina, ela me encoraja a ser diferente. E o Espírito Santo, através da sua ação, encoraja a você também a buscar uma vida diferente. E hoje, com esse texto, eu quero tratar sobre o poder das provações para uma vida vitoriosa. E a primeira coisa que eu quero tratar, o primeiro ponto, é de que nós precisamos nos alegrar no sofrimento. É difícil. É muito difícil a gente se alegrar no sofrimento. Eu que o diga, que eu sofro, eu choro, eu fico ali, às vezes eu murmuro. É difícil a gente se alegrar no sofrimento. Mas aí, quando eu estava estudando sobre esse texto, sobre essa palavra, eu me lembrei da minha tia Isabel. A minha tia Isabel, ela faleceu há alguns anos atrás. E a minha tia era, para mim, um dos exemplos de mulher virtuosa, de mulher de oração, de mulher de Deus, de uma mulher forte, de uma mulher que não se abalava diante das situações,
de uma mulher que se alegrava diante das provações e de uma mulher que em nenhum momento eu via murmurando. E quando a gente brigava, ela ainda botava a gente debaixo de uma árvore, abraçadas, eu e as minhas primas, porque ela não queria ver contenda, ela queria ver todo mundo bem. Esse era o método que ela usava. E eu lembro que quando ela ficou doente, e ela passou alguns dias internadas, e antes disso ela falava assim: no dia que eu morrer, eu não quero grito, eu não quero choro, eu não quero murmuração, eu quero que vocês se alegrem em Deus. Eu quero que vocês agradeçam a Deus, porque se Ele me levar, é porque Ele já sabe que eu concluí aquilo que Ele me chamou para fazer. É difícil. Eu lembro que no dia que a minha tia faleceu, era um domingo de manhã, e eu fui acordada, umas 5:30 da manhã, 6 horas, com a minha mãe recebendo uma ligação que ela havia falecido. E eu lembro que eu chorei muito, mas enquanto eu estava no caminho, indo para o interior, eu me lembrava das palavras que ela tinha me dito, e que ela tinha dito para toda a família. Não chorem, não gritem, não deem escândalos, mas louvem, se alegrem e agradeçam a Deus, porque se Ele me levou, é porque eu cumpri o meu chamado aqui na terra. É porque eu vim, vivi e fiz aquilo que Ele preparou para mim. E se Ele me levou, é porque agora eu preciso estar com Ele. Naquele dia, eu comecei a entender melhor sobre o que é se alegrar no sofrimento. É a gente entender que mesmo diante de todo o mal, que mesmo diante de todas as circunstâncias adversas que acontecem na nossa vida, Deus continua no controle de tudo. Porque Ele é Deus. A nossa vida, ela é feita de dificuldades. Ela é feita de lutas. Ela é feita de aflições. Nós passamos por momentos muito difíceis e nós estamos colhendo esse fruto desse tempo difícil. Mas nós precisamos compreender que aquilo que pode tranquilizar o nosso coração é a certeza de que Deus continua cuidando da minha vida e da sua vida. A sua dor, o seu sofrimento, a sua provação, ela está em Deus. Deus continua olhando para você e vendo tudo que você tem passado. E Deus continua olhando para você. É como se Ele te dissesse no teu ouvido: não para, continua. Porque sou eu que te carrego nos braços quando você não tem forças para continuar. Nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Às vezes a gente, quando conversa com um novo convertido ou com uma pessoa que é recém-chegada na igreja, e às vezes algumas pessoas dizem assim: poxa, quando eu não tinha aceitado a Cristo, a minha vida era tudo maravilha, não dava nada errado, era tudo certo. E agora que eu sou crente, que eu vou para a igreja, está dando tudo errado. As coisas já não saem mais do jeito como eu planejo. Porque as coisas elas começam a acontecer da maneira que Deus planeja para a sua vida. Então nós precisamos aprender a nos alegrar mais e murmurar menos diante das provações. Eu não sei qual a provação que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas quando nós entendemos que quando nós estamos em Cristo, as nossas lutas elas não acabam, elas continuam, mas nós precisamos nos alegrar que nós temos a certeza de que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, que está no controle de todas as coisas, que disse que para cada dia basta o seu próprio mal e que diz que estará conosco até o final dos tempos. O tempo que o povo cristão estava vivendo aqui era um tempo onde eles estavam sendo queimados pelo fogo, pelo fato de serem cristãos. A nossa provação ela não chega nem perto de ser queimado pelo fogo. Mas aqui diz que nós precisamos nos alegrar no nome de Cristo,
Nós precisamos nos alegrar à medida em que nós participamos do sofrimento de Cristo. Então, que em nome de Jesus a nossa vida seja uma vida de alegria diante de todas essas adversidades. O segundo ponto é de que nós precisamos glorificar a Deus em toda e em qualquer circunstância. É muito difícil a gente conhecer alguém que gosta de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer, eu respeito. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa muito sentimental, sofro, eu fico logo doente, me dá logo uma aflição. Às vezes, quando eu chego lá no trabalho, a Grazi olha para mim, tu não está bem hoje. Eu digo, ainda bem que você já sabe, eu não preciso falar muita coisa, que não está nada bem, mas vai ficar tudo bem. Mas nós precisamos glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos, através da nossa vida, glorificar o Pai que está nos céus. Nós precisamos olhar as nossas provações através da perspectiva certa. Nós precisamos olhar para as nossas provações como uma fonte de ensinamento de Deus para as nossas vidas. Entendam, ela não é em vão. A gente sabe onde o calo do nosso sapato aperta, não sabe? A gente sabe, por muitas vezes, por que nós temos sido provados. É claro que as provações podem vir mediante aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Mas muitas das nossas provações e dificuldades são oriundas da nossa própria prática de pecado. A culpa é nossa. A gente precisa, às vezes a gente quer colocar tudo a culpa em Deus, né? Deus mandou isso para mim, que Deus fez isso, que por que Deus está fazendo isso comigo? Mas às vezes, as lutas que nós estamos enfrentando, o sofrimento que nós estamos passando, é culpa nossa. É culpa do nosso pecado, é culpa da nossa negligência, é culpa da nossa falta de fé. É culpa nossa porque nós deixamos que o nosso pecado prevaleça diante da glória de Deus. Nós precisamos entender que não é possível nós sairmos vitoriosos para a honra e glória do Senhor se nós não lutarmos. Eu já preguei aqui uma vez sobre as trincheiras. As pessoas que estão na trincheira ao seu lado importam mais do que a própria guerra. Mas nós sempre estamos em guerra. E a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, mas ela é contra o quê? Os principados e as potestades que existem no ar. A Bíblia é clara quando ela diz que Satanás, que o inimigo, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos atacar. Mas a Bíblia também diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, prontos para nos proteger de todo mal. O derredor é longe, o redor é perto. Mas às vezes a gente sai ali da nossa trincheira, às vezes a gente sai ali da brecha e a gente dá espaço para que Satanás nos atinja. E que através do pecado que existe em nós sejamos ingratos a Deus e não glorifiquemos a Deus diante das nossas provações. Deus, ele precisa ser glorificado em tudo. Se você estiver lá no mais profundo abismo, ou se você estiver lá no mais alto de uma montanha, você precisa glorificar aquele que te fez, aquele que te criou e aquele que por muitas vezes te carrega nos braços quando você não é capaz de passar por alguma dificuldade. Nós precisamos glorificar a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos,
com tudo que nós pensamos, falamos e agimos. Essa precisa ser uma conduta diante de todas as nossas provações, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Nós precisamos dar glória a quem precisa, a quem tem toda glória. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele tudo, porque é tudo sobre Ele e é tudo para Ele. E por Ele são todas as coisas. O último ponto que eu quero falar é que nós precisamos confiar a nossa vida em Deus. Eu não sei vocês, mas quando a gente está passando por um momento de sofrimento, a gente se apega mais a Deus. Nos momentos bons a gente se esquece um pouco de Deus, de que Deus existe, de que Deus está ali trabalhando, no silêncio, mas continua trabalhando. Mas quando é no momento de sofrimento, a gente se apega mais a Deus. Será que a provação que você está passando, será que a provação que eu estou passando, não é como se Deus estivesse dizendo assim, eu preciso que você esteja perto. Você está longe, você já não me procura mais, você já não ora mais, você já não lê sobre mim, nem o que a minha palavra diz ao meu respeito e a como deve ser a sua conduta. Você não vem através, tem um ditado que a gente diz que às vezes a gente não vai pelo amor, mas a gente vai pela dor. É um ditado certo. Tem vezes que a gente não vai pelo amor, mas a gente vai pela dor. Eu lembro que teve uma época da minha vida em que eu sofri por alguns motivos. E eu sentia que era nesse momento que Deus dizia assim, você está longe, você está distante, eu preciso de você perto. Eu quero ter você perto. Você não veio por livre e espontânea vontade, mas você precisa vir a mim. Você precisa reconhecer que em mim você vai achar descanso. A gente cantou que nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele está no controle de todas as coisas, e é isso que acontece. Então, se você está passando por uma provação, se você está passando por uma dificuldade, creia que Deus está dizendo que você precisa confiar nele. Não é pela sua própria força, não é pela sua própria capacidade, mas é por aquilo que Deus coloca em você. A nossa força não é nossa, mas ela provém de Deus. É Deus que nos dá. E é a alegria do Senhor que é a nossa força. Nós somos vencedores, saímos vitoriosos através daquele que é vitorioso. Aquele que venceu a morte. Aquele que morreu a pior morte, a morte de cruz. Aquele que sangrou, aquele que bebeu vinagre, aquele que teve sua cabeça furada. Ele morreu, ele sofreu, mas ele é vitorioso, porque ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está sentado à direita do Pai, olhando por mim e por você. E é nesse Deus que nós precisamos depositar a nossa confiança. É nesse Deus que nós precisamos fazer parte do sofrimento. E é através desse Deus, da ação desse Deus, que nós teremos uma vida vitoriosa. Deus, Ele tem chamado a mim e a você para passar por meio de fornalhas ardentes, por covas de leões, para dizer que toda glória pertence a Ele e para dizer que à medida em que nós confiamos em Deus, nós somos mais do que vencedores, pois tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos daquele que pode todas as coisas. Uns confiam em homens, outros confiam em cavalos, mas eu confio naquele poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, que me criou e te criou, a sua imagem e semelhança, para que você fosse uma árvore frutífera, para que você desse frutos no tempo certo, na hora certa, na hora em que Ele planejou para que todas as coisas aconteçam. Que nós, em nome de Jesus, possamos confiar nesse Deus
Que em nome de Jesus nós possamos entender que Ele se faz presente em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. E que nós seremos mais do que vencedores, para a honra e glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. E as pessoas olharão para nós e verão que pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, nós não conseguiríamos. Mas para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos porque nós somos fruto desse Deus. E quando nós estamos ligados a essa videira verdadeira, que é o próprio Cristo, nós somos nutridos pelo seu amor, nós somos nutridos pela sua sabedoria, nós somos nutridos pelo seu Espírito. E é isso que vai fazendo com que nós sejamos cada dia mais vitoriosas. Então, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui, eu e você, conscientes de que a nossa vitória provém do Senhor. Ele é aquele que guerreia todas as nossas guerras conosco. Ele é aquele que está do nosso lado quando nós estamos sofrendo. Ele é aquele que está do nosso lado quando nós estamos em momentos de alegria. Porque Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. E Ele disse que estaria conosco até o final dos nossos dias. E é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu coloco a minha esperança. É nesse Deus em que eu firmo os meus pés sobre a rocha. Porque é lá onde eu estarei firme. É difícil. Eu já estou ansiosa pelo dia 12, que vai ser o dia da minha sabatina no presbitério. Mas eu creio que Deus permanece no controle de todas as coisas. E que é Ele que vai me dar a paz que excede todo entendimento. E é Ele que vai guardar o meu coração de todo mal. Porque é esse Deus a quem nós servimos. Então que você creia que todas as lutas e todas as adversidades que você tem passado, elas não são em vão, mas elas são necessárias para gerar frutos bons nas nossas vidas. E elas são necessárias para que nós possamos ser cristãos, pessoas, seres humanos que buscam incessantemente pela glória de Deus, por Deus nas nossas vidas. E lembrando sempre que Deus está no controle de tudo. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta a cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Queria que você baixasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, Criador dos céus e da terra, soberano, ó Pai, Tu és sobre as nossas vidas, sobre as nossas provações, sobre as nossas adversidades. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, como pecadores, Senhor, como seres, Senhor, que necessitam da Tua graça, que necessitam do Teu amor, Senhor. Como pessoas, Senhor, que por muitas vezes estão no mais profundo abismo. Mas nós sabemos que a Tua mão, Senhor, nos alcança nesses abismos, nessa adversidade. Senhor, que Tu nos alcança, Senhor, quando nós estamos no fundo do poço. Senhor, Tu és a luz que nos guia, Senhor, pelo túnel, Senhor, quando nós já achamos que não existe saída. Tu não és a luz no fim do túnel, mas Tu és a luz que nos guia, Senhor, para sair desse túnel. E é nesse Deus que eu creio, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos ensine, Deus, a confiarmos em Ti, a descansarmos em Ti. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos aprender a nos alegrar diante de todas as adversidades, porque Tu permanece no controle de todas as coisas. As coisas podem fugir das nossas mãos, da nossa visão, das nossas limitações, mas elas nunca fugirão do Teu controle, ó Pai, porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu é aquele que nos criou, Senhor, e Tu é aquele Deus que cuida de nós e que disse que estaria conosco até o final dos nossos dias. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos glorificar a Ti, Senhor, através das nossas vidas.
Que tudo, Senhor, que nós temos e tudo que nós somos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos glorificar a Deus, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos confiar as nossas vidas em Ti. Pois Tu continua no controle de todas as coisas. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E já basta para cada dia o Seu mal. Que todos os dias nós possamos viver um dia de cada vez. Na certeza, Senhor, de que todos os dias Tu tens suprido todas as nossas necessidades. Que Tu tens olhado por nós, Senhor. E que Tu continua a sussurrar nos nossos ouvidos. Confia, descansa, persiste, não desiste. Porque eu sou o Teu Deus. Fui eu que te criei. E em mim você é mais do que vencedor. Para a honra e glória do Senhor. É por tudo isso que eu te oro, ó Deus, e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus, gratos por esse momento tão maravilhoso.
de estarmos aqui adorando, mas que a adoração continue. Aqui é só o início, mas que a adoração continue em nossas vidas, continuamos a adorar a Deus. Oremos. Deus eterno, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade e privilégio, Pai, de reunirmos na tua casa para exaltar o teu santo nome, mas que possamos aprender, Senhor Deus, que tudo acontece, ó Pai amado, para a honra e glória tua, Senhor Deus, até mesmo as nossas dificuldades, nossos problemas, que muitas vezes, ó Pai amado, precisamos passar para mostrar para nós mesmos como nós dependemos de Ti. E assim, ó Pai, Tu tens tomado frente, tens estado no controle, ó Pai amado, de todas as coisas. Por isso, Pai bendito, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Pai, de sermos chamados filhos Teus, de poder estarmos aqui para Te engrandecer. E que aprendamos, ó Pai, a Te adorar em toda e qualquer situação e em todo lugar. Assim façamos com alegria, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a companhia do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.